Aqui já é a aula de finalização desse curso gratuito de investimentos e vou fazer um breve resumo do que a gente falou aqui e do que você deve fazer daqui para frente. Quais os pontos que você deve ficar bastante atento. Então, nessas aulas, no decorrer desse curso, a gente falou sobre filosofia de investimentos e a importância da filosofia de investimentos, que vai calçar todo o resto da nossa estratégia, do que a gente vai tomar de decisão. A gente falou sobre os pontos principais ali da renda fixa, a gente falou de alguns pontos principais de renda variável e falamos também sobre fundos de investimentos. Não dá para aprofundar tudo num curso breve como esse, então daqui para frente você precisa se aprofundar, estudar cada vez mais. Para aquelas pessoas que desejam ter meu auxílio nisso, nessa jornada de crescimento e suporte, eu tenho uma mentoria onde eu trago mais conhecimentos mais aprofundados e apresento para o cliente da mesma forma ali como eu trabalho com meus clientes de consultoria de investimentos. Então eu trabalho muito pautado em planejamento para a aposentadoria. Então lá a gente vai ter aulas falando sobre isso e eu te orientando como você fazer seu planejamento. E por que eu acho isso importante? Porque para o investimento ele ser de longo prazo, e esse é mais um ponto, você deve ter uma visão de longo prazo com seus investimentos. Para que ele seja de longo prazo, você precisa entender para onde você está indo. E se você não tiver um plano bem estruturado, você vai ficar talvez até desmotivado a continuar fazendo seus investimentos. Porque se você não tem um plano, o que acontece é que você vai olhar para os seus investimentos e vai parecer apenas uma questão de usura. Você está apenas acumulando dinheiro por acumular, para ter uma conta gorda, para ter como se fosse um porquinho bem recheado. E não é esse o objetivo. Um principal objetivo que você pode atingir com os seus investimentos é você atingir a sua independência financeira. E aí, o que é essa independência financeira? É o momento que você chega de ter um patrimônio em que você, desse patrimônio, tira o seu sustento e não precisa necessariamente trabalhar ou não precisa trabalhar para os outros. Você já com seu próprio patrimônio você consegue gerar renda. Eu conheço pessoas que já construíram esse tipo de situação. Umas podem ser plenamente independentes financeiramente, ou seja, tem um patrimônio que realmente gera renda e a pessoa não precisa trabalhar, precisa sim dar manutenção, fazer gestão de risco, fazer tudo isso, mas não precisa trabalhar. E tem pessoas que têm o próprio patrimônio e trabalham nesse patrimônio e não precisam ser empregadas de ninguém. Essas pessoas também eu considero financeiramente independentes, porque elas não dependem de trabalhar para terceiros para conseguir o seu sustento. Então, esse é o maior objetivo que você pode alcançar com seus investimentos. E para você estar financeiramente independente, não significa que você precisa ter um, um imenso patrimônio, não é isso. Vai da necessidade de cada um. Cada um vai ter a sua necessidade específica, e é isso que eu trabalho na parte de planejamento, principalmente lá na mentoria. Digamos, se você é uma pessoa que gasta pouco, você tem um custo de vida baixíssimo, você mora no interior, e precisa de R$ 2.000 por mês. Se você tem um imóvel que gera para você, não, eu vou dizer 2.000 aqui, não teria que ser um pouco mais de 2.000, porque ele precisaria repor pelo menos a inflação, mas digamos que seja 2.000 acima da inflação por mês, você já tem isso a partir do seu imóvel, significa que você é uma pessoa financeiramente independente, porque você já tem um imóvel que gera uma renda suficiente para pagar suas despesas. Então, se uma pessoa tem uma renda que não é tão alta, de 2.000 por mês, e ela tem um custo de vida de 2.000 por mês, ela já está financeiramente independente. Então, a independência financeira vai depender de cada pessoa. Se for um médico, por exemplo, como eu tenho vários clientes médicos que têm um padrão de vida alto e recebem muito dinheiro, ela vai precisar de um patrimônio que gere uns 50.000 por mês para que ele consiga ser financeiramente independente. Então, são cenários totalmente diferentes. Então, para cada um vai ter um objetivo diferente e você precisa traçar o seu planejamento, planejar a sua vida, independente de qualquer outra pessoa. Não basta você olhar para o vizinho e achar que você vai pegar tudo o que ele está fazendo e vai aplicar na sua vida que vai dar certo. Não é assim. Você precisa fazer um plano personalizado para você e utilizar as estratégias corretas para chegar lá. A gente já falou de estratégia na parte de investimentos. É muito comum as pessoas abandonarem as estratégias antes delas começarem a dar resultado.
Então é necessário você continuar estudando e seguir as estratégias corretas para não se perder nesse meio do caminho. Esses são pontos extremamente importantes para você seguir, tá bom? Então, aqui é um incentivo para você começar e eu já trouxe pontos, principalmente de conceitos, para você já ter um direcionamento correto de onde buscar esse planejamento e buscar esses estudos. Isso aqui já pode ter certeza que é um pontapé inicial muito importante para você não cair em armadilhas por aí. E outra questão muito importante, quando a gente fala sobre essa questão de independência financeira, é que eu espero que você já tenha acordado para a questão da aposentadoria do INSS do governo, por exemplo. Se você não acordou, eu espero que você se alerte. E se você também conhecer alguém que ainda se garante totalmente nessa aposentadoria do governo, você também conscientize essa pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque tem estudos que mostram que hoje, os aposentados atuais do Brasil, apenas 1%, apenas 1%, isso é muito grave, 1% deles conseguem viver com os recursos da aposentadoria. Ou seja, 1 de cada 100 consegue, apenas um. Os outros 99%, eles acabam dependendo de família para custear as despesas com saúde, moradia e tudo mais, ou a caridade de amigos, porque os amigos não têm compromisso nenhum, então vai ser realmente caridade de amigos ou caridade de vizinhos para que a pessoa não passe por necessidade na idade que ela mais vai estar precisando, porque ela não vai estar com tanta energia para trabalhar. Então, muitas pessoas já acordaram, outras ainda não, outras ainda estão ali tomando consciência, mas isso é muito grave. Se você não se ater para isso, de você precisa planejar a sua vida inteira, você vai chegar lá na frente achando que o INSS, ou a aposentadoria do INSS vai ser suficiente, e vai ter uma bela surpresa, na verdade uma péssima surpresa, quando entender que ela não vai ser suficiente para suprir suas necessidades. E vai ser um momento que você não vai ter tanta força e energia para trabalhar. Aí o problema vai estar dado de uma forma que irreversível. Não vai ter outra alternativa. A pessoa vai ter que trabalhar bastante até o final da vida e trabalhar por obrigação, e não porque gosta ou porque quer se manter ativo. Porque são coisas diferentes. Você pode sim ter um planejamento, buscar uma independência financeira, mas continuar produtivo, continuar ativo, que eu acredito que isso até possa fazer com que a pessoa mantenha sua vitalidade. Quando ela deixa de trabalhar completamente, ela pode perder sua vitalidade e definhando com o tempo. Isso é uma crença que eu tenho, de acordo com os estudos que eu tenho, conversando com até clientes que são especializados nessa parte de psicologia e tudo mais, eles também pensam dessa maneira. Então, eu pretendo sim continuar trabalhando independente de atingir ou não independência financeira, para me manter ativo e me manter produtivo e fazendo coisas que eu gosto, estudando coisas que eu gosto, que eu tenho interesse. E eu acredito que isso é uma parte importante da vida. Então, nesse treinamento aqui, o objetivo foi dar o pontapé inicial e colocar você na direção certa de estudo, para ter cuidado com essas fórmulas mágicas que tem por aí que podem fazer você perder muito dinheiro e tempo, para você ficar atento para algumas questões e trazer essa visão que pouco é trazida aqui nas redes sociais. Então, se você quiser meu auxílio com isso, eu tenho uma mentoria que tem aulas gravadas e tem também encontros mensais para a gente tirar dúvidas, porque eu vejo muitos treinamentos ter a parte gravada, mas como eu tenho experiência com o cliente, eu sei que a parte gravada não é suficiente. Porque quando eu monto a estratégia para o meu cliente, mesmo assim ele fica com dúvida, eu tenho que voltar a explicar para ele se manter, ele vai querer desmontar a estratégia, eu explico que não é a hora. Então eu sei que as pessoas têm necessidade de acompanhamento, por isso que eu criei uma mentoria e não um curso. Na mentoria tem a parte gravada, que seria semelhante a um curso, só que muito mais voltada para a prática de como você fazer, e tem os encontros mensais para a gente dialogar e orientar caso você tenha dúvida, além de interagir com outras pessoas que estão ali buscando o mesmo objetivo. Então tem um link na descrição aqui do YouTube da mentoria, só você dar uma olhada e avaliar se seria importante para você entrar nesse momento, tá bom? Então, um grande abraço, espero que esse treinamento tenha valido muito a pena para você. E se quiser deixar nos comentários o que você achou, alguma dica de novo conteúdo, pode falar que eu posso até gravar novos conteúdos em cima desses comentários. Então, forte abraço, até a próxima.